Fala, povo igual, povo livre, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, essa é a quarta parte, nosso rolê tá muito longo, né? É a quarta parte dessa aula sobre iluminismo e pensamento liberal, a nossa aula de História Geral, aulas 26 e 27, tá? Já foram 3 partes, você já está sabendo bastante coisa aí do iluminismo e do pensamento liberal. A gente acabou de falar do Rousseau, e agora eu vou falar para vocês do despotismo esclarecido, vamos falar das mulheres iluministas e finalizo aí com uma explicaçãozinha sobre o tal do Estado de Direito, tá? Então me segue aqui que nós vamos lá. Seguinte, galera, o despotismo esclarecido, vamos pensar ele da seguinte forma. Nós temos aqui então apresentadas as principais ideias, os principais pensadores iluministas e o pensamento liberal. Tudo bem? Foi o que nós fizemos até aqui. Você tem nessas novas ideias, né, alguns princípios que são novidades, né? Alguns direitos, por exemplo, que são novidades. O pensamento do Locke, a galera da economia, o próprio Rousseau também. Então você tem várias novidades aí. Essas ideias elas são muito fortes, elas estão dentro dessa corrente de pensamento, dentro do iluminismo, elas vão se somando, elas vão se encontrando e é um movimento forte. As ideias têm muita força nesse momento. Só que o Estado ainda é absolutista. Percebam que o Estado ainda não passou por uma... tirando a questão da Inglaterra, deixa separada a questão da Inglaterra, que já tinha passado pela sua Revolução Burguesa, mas assim, na Europa, aqui especificamente na França, na Europa continental, o Estado ainda não é burguês. O Estado ainda é, em muitos lugares, absolutistas. Na França, na Espanha, em Portugal, na Áustria, na Rússia, você tem estados absolutistas. Ou seja, de quem é o Estado ainda? Você ainda tem aquela estrutura, né, absolutista. Então, tirando o caso da Inglaterra, os estados são absolutistas, só que tem ideias muito fortes que chegaram agora com o movimento do iluminismo, né? Então você tem monarcas absolutistas, em contextos absolutistas, em estados absolutistas, que vão usar de algumas dessas ideias, né, da razão, da luz, da iluminação, do conhecimento, da erudição, da ciência, da racionalidade, vão usar algumas dessas ideias e ter algumas práticas e ideias iluministas dentro dos seus próprios governos. Normalmente isso é feito por um primeiro-ministro, né, que é o cara que está lá ajudando ali nos negócios, está mais próximo do rei e ajuda na administração do Estado. Então, em resumo, você tem estados absolutistas que estão, nesse momento, tentando racionalizar, tentando melhorar de alguma forma a administração do próprio Estado, bebendo na fonte do iluminismo. Você tem várias reformas para a modernização dos estados, portanto, mesmo que eles sejam, por enquanto, absolutistas. Eles se aproximam das ideias iluministas para melhorar a administração do Estado. Aí você deve estar pensando assim, César, mas isso é muito louco, né? Porque o iluminismo ele tem, na sua essência, nos seus pensamentos, várias questões, ou talvez você apresentou, eu apresentei para vocês como uma das principais características, a crítica justamente ao antigo regime, do qual o absolutismo faz parte. Pois é, existe uma contradição aí. O próprio nome é uma contradição. Um despotismo, um déspota, alguém que governa conforme as suas vontades, esclarecido, será que é possível isso? Alguém que governa com suas vontades, às vezes até autoritário e ser esclarecido ao mesmo tempo? Então, no próprio nome você tem uma contradição. Então isso não vai durar muito tempo, né? Então, onde está escrito despotismo aqui, você pode ler, de certa forma, absolutismo. Seria como se fosse assim, o absolutismo esclarecido. Fala, mas é meio esquisito, né? Não dá para pegar os pensamentos iluministas e pôr todos eles dentro do Estado. Alguma coisa até dá, né? Pensar em algumas reformas e tal. Mas aí, esse arranjo não vai durar por muito tempo, mas são tentativas, então, né, de se modernizar os Estados com os pensamentos, com as principais ideias dos iluministas. Então você tem, de um lado, uma política absolutista, ainda o Estado é organizado dentro do absolutismo, mas a administração passa a ser iluminista, passa a ser moderna, né?
Os caras querem dar um ar de moderninho pro Estado absolutista, vestir uma outra roupa nele. Lógico que isso não vai durar muito tempo, né, galera? Então, porque é o seguinte, a política absolutista ela faz parte do tal do antigo regime, que os iluministas estão criticando. César, estou meio perdido. O que é o antigo regime? Vamos lembrar? O antigo regime ele compreende ali uma sociedade estamental, na qual a nobreza ainda tem privilégios ali junto com o clero. Então, o próprio arranjo do absolutismo, que seria uma segunda característica desse antigo regime, coloca no poder uma família de nobres. Então você tem uma estrutura ali, ó, um Estado, uma sociedade estamental, de grupos que têm privilégios, não são iguais no nascimento. O governo é absolutista. A economia tem muita interferência do governo, é o tal do mercantilismo. E você tem sistemas coloniais funcionando, esses países têm colônias. Então isso tudo forma o antigo regime, essas 4 categorias. O absolutismo, a sociedade estamental, o mercantilismo e o sistema colonial. O que está acontecendo aqui? Essa política absolutista, quando você pega e ela tenta se reformar e tenta melhorar a administração dela, quem mais vai sofrer com isso, nesse caso, são as colônias. Por quê? Para melhorar a administração de um Estado absolutista e que se pretende esclarecido nesse momento, significa aumentar a arrecadação, significa arrecadar mais para fazer reformas, para bancar um exército melhor e tal. E esse dinheiro vem de onde? Vem da exploração lá das colônias. No caso, no geral, assim, nesse momento de reforma, você tem uma pressão muito grande nas colônias. E aí a gente tem um exemplo, tem um conteúdo que a gente já estudou e você deve estar lembrando dele agora, que é o caso brasileiro, né? É o caso do Brasil Colônia. Brasil Colônia, Portugal Metrópole. Lá em Portugal, você tem o Dom José, primeiro. E o ministro dele é esse camarada aqui, o Marquês de Pombal. Lembra daquela aula de reformas pombalinas? É isso. Você tem um primeiro-ministro que posa ali do lado dos livros, é o cara que vai reformar Lisboa, é o cara que vai se aproximar de fazer uma reforma e criar um sistema universitário, vai mudar a educação. Pô, para a metrópole ele é muito bom. Assim, é muito bom para eles, né? E para a colônia, para a gente aqui no Brasil, para a gente vem reformas. Vem algumas proibições, vem algumas medidas protecionistas, o Estado faz algumas empresas, a intenção é aumentar a arrecadação da metrópole de Portugal. E para a gente aqui então só vem pressão. Falou de reforma pombalina, para o nosso lombo aqui chega pressão. Tudo bem? Percebam que é o seguinte, você tem aqui, o que mais aparece no vestibular é o caso do Marquês de Pombal mesmo. Você olhar aquelas reformas pombalinas e pensar que naquele momento, no século XVIII, a Europa, né, tem um Estado absolutista, que é o Estado português, que está tentando se reformar e se modernizar. Então, aquela colônia pode dar mais dinheiro para a gente, né, e a colônia vai ser pressionada. Perceba então que a gente tem uma combinação explosiva aqui para as próximas aulas. Porque na medida que esses estados vão se modernizando e tentando se manter no poder, até se tornando mais autoritários e violentos, né, como é o caso de Portugal, e vão impondo às suas colônias condições mais duras, vão aumentando a pressão, de um lado, então, as colônias vão se sentindo pressionadas por essa nova administração da metrópole. De outro lado, o mesmo pensamento iluminista vai formulando ali, vai fermentando, né, um pensamento revolucionário, um pensamento de mudanças. Então você tem uma mistura explosiva. As colônias, no caso, para as próximas aulas, tá? Penso no caso da América, você tem as colônias sendo cada vez mais pressionadas e sofrendo mais arroxo, você lembra de história do Brasil, conjuração mineira, conjuração baiana, e ao mesmo tempo as ideias iluministas chegando. Nessas duas conjurações nós temos ali influência iluminista, né? Essa explosão é explosiva, essa mistura, quer dizer, é explosiva para a virada do século aqui, e entrando no século XIX muitas coisas vão acontecer, tá? Aliás, no final do século XVIII e depois virando para o século XIX. Beleza? Então, o despotismo esclarecido é essa tentativa de modernização daquilo que já estava para cair, já estava fazendo hora extra. Não vai durar muito tempo, daqui a pouco vai vir a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, as independências da América. Aliás, são os conteúdos que estão aqui para frente, pode olhar aí no caderno. Na sequência, nós vamos falar da Revolução dos Estados Unidos, da independência, da Revolução Francesa, e aí depois a gente fala das independências da América. Então, tem um processo histórico aqui, do qual nós estamos tratando, do qual nós estamos trabalhando. Tranquilo? Esse é o despotismo esclarecido. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui. O José II da Áustria, a Catarina II da Rússia, o Frederico II da Prússia, o José I de Portugal, já falei, e o Carlos II da Espanha.
você tem estados absolutistas pretendendo aí uma cara de moderninho, né? Absorvendo essas mudanças do século XVIII e todas as suas novidades. Beleza? Bora pra frente? Ei, mulherada. Vamos falar então. Se você assistiu aquele vídeo que eu fiz sobre a história das mulheres no Brasil, colônia, eu fiz uma introdução ali falando, né, que de vez em quando, assim, sempre que possível e necessário, eu vou colocando nas aulas para vocês um olhar de gênero, né, sobre a história, para a gente poder perceber o feminino, para a gente poder perceber as mulheres ao longo da história também. Quando você olha a situação das mulheres no século XVIII, que é o século das luzes, na Europa, é uma situação difícil, é uma situação com pouco espaço, né? Então aqui eu quero dar exemplos para vocês de mulheres que conseguiram espaço por um determinado contexto ali, mas principalmente das ideias que foram plantadas aqui para que essas mulheres, né, pudessem ter mais espaço na sociedade, que para a gente conseguisse construir esse caminho da luta feminista até chegar nos dias de hoje, né? Eu gosto muito de uma frase da Virginia Woolf, né? Virginia Woolf, que ela fala assim, que ao longo da história, ao longo da maior parte da história, ela fala, anônimo foi uma mulher. Então em muitas obras, em muitos momentos da história, você tem lá uma obra, seja uma pintura, uma escultura, uma gravura, um texto, e aí às vezes vinha assim, anônimo, né? É porque era uma mulher e não queriam lembrar, e aquilo ficou como anônimo mesmo. Então isso mostra que a história não está contada totalmente aí, ela não está completa, né? Está faltando alguns pedaços e a gente completa, porque contar a história das mulheres não é contar a história delas só, é contar a história de tudo, de todos e de todo mundo, né? É completar a história para que ela fique mais plural, mais diversa, enfim. Vamos lá. Tem até uma sugestão, né? Porque desse momento aqui do iluminismo você tem muitos pensadores, né? Os homens. Aqui até atrás de mim, aquela coleção ali é uma coleção dos pensadores, né? E não tem nenhuma mulher ali. Então a gente pensa assim, será que ao longo da história, se você pegar lá do Aristóteles, ali não está por cronologia, né? Mas você tem o Aristóteles, tem o Voltaire, tem Santo Agostinho, tem Kant, tem Platão, tem o Locke, tem o Montesquieu, tem o Pierre Lévy, tem o Marx, tem uma galera. Não tem nenhuma mulher ali. Então a ideia é propor também uma coleção das pensadoras, né? Pegar o pensamento feminino ao longo da história. Mas vamos lá. Eu falei para vocês, naquela parte que eu estava falando dos divulgadores ali do iluminismo, eu já falei de uma francesa que é a Émilie Chartelet. A Émilie Chartelet. A Émilie Chartelet, ela traduziu e comentou a obra do Newton ali, né? Não só a obra do Newton, mas ela andou em alguns caminhos ali da física, né? E ela participou da primeira enciclopédia, que foi lançada em 1751, mesmo ela tendo morrido em 1749, mas ela participou ali. Então já alertei que tem essa mulher aí para vocês, né? Depois, cara, a gente tem a Marianne, né? A Marianne Pierrette Pauzet, ou mais conhecida como Madame Lavoisier. A Madame Lavoisier, ela está junto com Antoine Lavoisier, que vocês conhecem, que é o pai da química moderna, né? E então ela é a mãe da química moderna, porque tem uma contribuição muito grande, tem uma parceria muito grande no trabalho dela, uma influência muito grande no trabalho do Antoine Lavoisier e dela, né? Da Madame Lavoisier. Então você tem ali, ela oh meu Deus do céu. Ela é cientista, ela é tradutora e ela é ilustradora. Muitas das ilustrações do Lavoisier, é que é difícil falar Lavoisier, né? Esses nomes em francês aí, de Charlotte, de Lavoisier, Marianne, a gente fica fazendo biquinho, aí você fica confuso na hora de falar o nome, o certo é falar que a gente fala em português mesmo, para evitar a fadiga, né? Mas assim, muitas daquelas ilustrações e tal da química moderna vieram da mão dessa mulher aí. Então é mais uma que está no meio desse rolê também, participando aí do que hoje vocês chamam de química moderna. Participou aí
do desdobramento da tal da revolução científica ali que está acontecendo e tal. Eu poderia falar aqui também eu não coloquei ela aqui, mas você tem a Laura Bassi. A Laura Bassi, ela viveu entre 1711 e 1778, onde hoje é a Itália. Ela viveu em Bolonha. E ela foi a primeira mulher a dar aula na Universidade de Bolonha, uma das universidades mais antigas da Europa, né? E essa mulher, a Laura Bassi, ela deu aula no século XVIII, ela deu aula de física, ela deu aula de matemática, ela deu aula de filosofia, ela deu aula de biologia, de anatomia e de história. Ó, só aqui a Laura Bassi, que não está nesse slide aqui, já colocou no bolso eu, o Turbiani, o Júnior, o Fino, o Marcílio, todo mundo. Então assim, mas além de falar dessas mulheres que, assim, eu estou pontuando aqui, ó, tem ali uma participando ali da produção na química, tem outra dando aula na universidade, tem outra produzindo a enciclopédia. Normalmente você não escuta isso no conteúdo comum, às vezes até no livro didático e tal, então nós estamos jogando uma luz nisso. Mas o mais importante do que isso é a gente conseguir pensar de alguém, né, ou uma delas, que trouxe uma ideia revolucionária para aquele momento. Uma ideia que ficou ali germinando e que, não estou falando que essas aqui não influenciaram na química ou nos outros conhecimentos, na enciclopédia, mas essa daqui, a Mary Wollstonecraft, cara, ela é uma mulher fantástica, assim, com uma ideia fantástica para o momento ali, porque é o seguinte, para começar, vamos combinar, né, gente, só o nome dela já vale, né? Faz muita diferença você chegar no lugar e falar assim, ó, nós temos um palestrante aqui, quem vai falar? Ah, é o César Augusto dos Santos Matiello. Ah, tá, legal, interessante. Aí fala assim, não, vai ser quem vai dar palestra aqui? Vai ser a Mary Wollstonecraft. Olha que doideira. Eu vou ter que parar esse vídeo aqui e começar um outro.